Já passaram uns anos desde a última vez que estive envolvido num projeto de programação. Tantos que até já nem me considero um programador. Mas isso não me impede de utilizar as macros do Word. Com esta mania que tenho de fazer muito com pouco esforço, as macros até poderiam ter sido inventadas por mim e para mim. A maioria de vocês também não deve perceber muito programação, mas não deixem que isso os impeça de utilizar as macros. Cada vez que encontrar uma tarefa e souber de antemão que vai ter que a repetir, pense logo em criar uma macro. O princípio básico das macros é o seguinte: clica num botão para o Word começar a gravar toda a atividade do rato e do teclado. Faz o que tem a fazer. Clica num botão para parar a gravação. E pronto, depois de cada vez que tem que executar aquela tarefa, é só correr a macro. Simples, não é? Vamos lá então criar a nossa primeira macro. Mas, primeiro, vamos analisar a tarefa. No ecrã, temos um documento escrito por outra pessoa. Verificamos que inseriram uma linha em branco depois de cada parágrafo. Vou ativar Mostrar Tudo para vermos melhor os parágrafos. Repare, antes dos títulos há 2 parágrafos. Só devia haver um ou nenhum. E entre os parágrafos do texto há uma linha em branco. Não devia haver nada. Em termos de composição, isto é do pior que se pode fazer. Se queremos espaços entre parágrafos, definimos um valor para o espaço depois do parágrafo. Como pode ver pelas estatísticas que surgem quando faço clique em contar palavras, este documento tem cerca de 60 parágrafos. Portanto, tínhamos que percorrer as 10 páginas e apagar pelo menos 60 linhas em branco. Este tipo de trabalho não é para mim. Pois é, esta missão é ideal para uma macro, até porque vamos receber muito mais documentos da mesma pessoa. Portanto, vamos ao separador Ver e fazemos clique no botão Macro. Seleciono a opção Gravar Macro. Surge esta caixa de diálogo. O Word propõe um nome para a macro. Aceito. Atenção! Se preferir escrever um nome, lembre-se que ele não pode conter espaços em branco. Se planeia voltar a utilizar esta macro, aconselho a escrever uma descrição nesta caixa. Vou escrever, remove linhas em branco. A descrição serve para daqui a uns tempos saber qual é a tarefa que esta macro executa. A seguir, atribuímos a macro a um botão, fazendo clique sobre este ícone. Surgem as opções Personalizar do Word e aqui está a macro nesta lista. Fazemos clique sobre ela para a selecionar e depois no botão Adicionar para a colocar na barra de ferramentas de acesso rápido. Agora, fazemos clique sobre Modificar para personalizar o botão. Tem muitos ícones por onde escolher. Vou selecionar este aqui em baixo. E nesta linha, escrevo um nome para o Word mostrar quando passo com o rato por cima do botão. Escrevo Remove linhas em branco. Aqui, já posso escrever espaços. Termino com OK. Agora repara, o ponteiro do rato transformou-se numa cassete para eu me lembrar que o Word já está a gravar tudo o que fizer. Faço Ctrl mais ON para ir para o início do documento. Escolho o separador base. Faço clique no botão Substituir para substituir texto. Surge esta caixa de diálogo. Clique sobre Substituir e depois insiro o cursor em Localizar. Agora vamos lá ver. O que queremos localizar é a ocorrência de 2 marcas de parágrafos seguidas, como se pode ver aqui no ecrã, não é? E como é que representamos aqui as marcas de parágrafo? No ecrã vêm-se estas marcas, mas aqui, o que é que eu escrevo? É fácil. Fazemos clique sobre o botão Mais para estender a caixa de diálogo e depois sobre o botão Especial. O Word mostra a lista com os caracteres especiais. Agora, já sei que um acento circunflexo mais um P minúsculo representam uma marca de parágrafo. Muito bem, então escrevo mais outra. E depois, na caixa Substituir, escrevo outro acento circunflexo e outro P minúsculo. Com isto, em linguagem de gente,
O que eu estou a ordenar ao Word é o seguinte: substitui 2 parágrafos em branco consecutivos por apenas um parágrafo. Agora, faço clique sobre substituir tudo e aí está o nosso trabalhinho feito. O Word fez 60 substituições, ou seja, apagou 60 linhas em branco. Clique em OK para confirmar. E feche a caixa de diálogo Substituir. Agora vou novamente ao separador Ver e clico em Macro. Escolho Parar a gravação. Repara que podia interrompê-la e retomar mais tarde se ainda quisesse gravar mais ações nesta macro. Resultado disto tudo: gravamos a nossa macro, mas ao fazê-lo também executamos a tarefa. Para ver a macro a funcionar, vou fazer clique sobre o botão Anular para o Word repor as linhas em branco. Agora, faço clique sobre o botão da nossa macro, que colocamos na barra de ferramentas de acesso rápido, e, catrapumba, cá está o nosso trabalhinho feito com um clique. Agora, o nosso datilógrafo aprendiz pode mandar os textos que quiser, que a gente resolve qualquer problema de linhas em branco com um único clique. Estas linhas em branco não são muito comuns, mas uma coisa que acontece bastante é as pessoas escreverem muitas vezes 2 espaços em branco seguidos, porque não experimenta fazer uma macro para resolver esse problema. Se fizer clique no botão Macro, pode selecionar a opção Ver Macros. Surge esta caixa de diálogo, onde pode ver todas as macros do Word. Se fizer clique sobre Organizador, pode utilizá-la para organizar os macros nos seus modelos de documentos. Não recomendo que faça alterações às suas macros, a menos que conheça o Visual Basic, que é a linguagem de programação que está por trás disto tudo. Se for às opções popular do Word e ativar a opção Mostrar separador programador no friso, passa a ter acesso a este separador. Clico em Macros e seleciono a nossa macro 1. Faço clique sobre Editar e o Word mostra-me o código Visual Basic da macro. Se souber como, altera à sua vontade e à sua responsabilidade. Vou fechar o Visual Basic. Não costumo fazer alterações às minhas macros. É tão fácil gravá-las que prefiro fazer uma nova. Se quiser apagar uma macro, clique em Macros, selecione-a e apague-a com um clique no botão Eliminar. Já que estamos neste separador, deixe-me voltar a falar de segurança de macros. Clique sobre este botão. O Word mostra o painel das macros no centro de Fidedignidade. Assegure-se de que esta opção está sempre ativada. Vou explicar-lhe porquê. Quando recebe um documento Word, este pode incluir macros. E as macros, como são feitas em Visual Basic, são instrumentos de programação muito poderosos que podem funcionar para o bem e para o mal. Portanto, esta opção, desativar todas as macros com notificação, significa que o Word, quando abre os documentos que recebe, desativa quaisquer macros que eles possam conter e, logo de seguida, avisa-o de que o documento contém macros. Fica a seu cargo decidir se deixa o Word executá-los ou não. Informe-se e decida.